minha vida, Pai. Coloco os meus irmãos, todos que aqui estão diante do teu altar. Eu reconheço que nós dependemos de ti. Perdoa, sim, Deus, as nossas limitações, nossas injustiças, nossas iniquidades e pecados, da mente, do coração, Pai. Coisas voluntárias e involuntárias que estão ligadas à nossa natureza. Perdoa-nos, Pai, lava-nos. Toma essa atmosfera, livra-nos de toda influência do mal. Perdoa qualquer tipo de ilegalidade que deu acesso a Satanás e seus demônios. Peço agora, bloqueia contra toda ação maligna, não apenas aqui, mas onde essa mensagem é ministrada, através do nosso material. Fala conosco, Pai. Toma esse ambiente, tem misericórdia da minha vida, eu me rendo a ti, Pai. Reconheço que eu dependo desesperadamente do Senhor. Toma minha vida, Espírito Santo, como instrumento. Separa-me da minha humanidade, para simplesmente ser um instrumento, uma ferramenta nas tuas mãos. Abençoa todos que ouvem e assistem agora. Que a mente e o coração de cada um seja tocado pelo teu grande amor, pelo teu perdão, por tua intervenção. Assim eu peço os teus anjos e eu te agradeço, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em o nome de Jesus, pode aplaudir aquele que é bom. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 27. Livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 27. Acharam aí? Livro de Atos, capítulo 27, diz assim, verso 1. E como se determinou que havíamos de navegar pela Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários até aí. Aqui é um momento muito importante, porque nós vemos um propósito na vida de Paulo sendo cumprido. Quando você estuda, a partir do capítulo 9, um pouquinho antes você já vê ali como era Saulo de Tarso. A palavra diz que ele era muito rigoroso a respeito da sua postura religiosa, e ele perseguia os cristãos com toda sua fúria, agressividade e com todo o seu compromisso com a lei judaica. Mas ali nós vemos que ele tem um encontro com o Senhor, e de perseguidor ele se torna um perseguido. E porque ele estava indo aqui à Itália, pastor, quando você estuda o livro de Atos, você começa a entender que todo um processo na vida de Paulo, por ter sido fiel a Deus, tudo levava por um propósito, uma visão. Paulo tinha uma visão. E isso é muito importante para nós aqui hoje. Muitos que estão passando um processo de transição, muitos que estão enfrentando algumas tempestades. A visão é tudo o que você tem. A visão nasce da fé. Um homem que tem uma visão é um homem que será bem sucedido se ele proteger essa visão, se ele for compromissado com essa visão. Pela minha visão, por aquilo que Deus me deu, eu me uno a pessoas que têm a mesma forma de enxergar, no mesmo alvo, e nós vamos caminhar, vamos trabalhar para que aquela visão se torne uma realidade, para que ela possa ser cumprida. Todos os homens de Deus foram tomados por uma visão. Todos os mártires tinham uma visão. O próprio Senhor Jesus sabia que era necessário entrar em Jerusalém. E há uma passagem que fala que Jesus, ele tinha um semblante naquele momento final, como quem ia para Jerusalém. Havia nele resolução, ele estava resoluto, convicto. Abraão tinha uma convicção que veio, e essa visão que deu ao coração dele um sentido, um norte. Por isso que você tem que limpar o teu coração, se separar daquilo que possa estar contaminando a sua vida espiritual com Deus, para que a sua visão seja renovada. A doença hoje,
É uma doença que contamina a visão de muitos, pela rebeldia, pelo orgulho, pela vaidade, por não querer tratar as raízes fragilizadas, porque não querer realmente colocar a luz do Espírito Santo nos relacionamentos doentios. E nós precisamos nos abrir a isso. Jesus sabia que era necessário entrar em Jerusalém. Isaías sabia que era necessário confrontar o pecado. Elias, da mesma forma, teve que ser realinhado na sua visão. E Paulo recebe a visão do Senhor quando ele estava ali debaixo de uma acusação do Sinédrio, porque ele pregava o Evangelho. Porque aquele que perseguia, ele volta pregando Jesus Cristo, o Filho de Deus, Messias, que Israel está esperando até hoje. Isso confrontava a estrutura religiosa. Isso gerava uma indignação. Eles rangiam os dentes, queriam matar. Por muitas vezes trilharam caminhos para emboscar Paulo, para sabotar o caminho de Paulo, para matá-lo. Alguns em um certo momento, alguns da seita, em um certo momento, afirmaram: nós não beberemos e não comeremos até que ele não morra. Olha o nível de perseguição que ele sofria. E Paulo, quando ele estava debaixo da acusação do Sinédrio, o próprio Senhor confirma esta visão que eu acabei de dizer aqui. Revela o propósito, que era necessário ir anunciar o Evangelho em Roma. Quer dizer que ele tinha que cair da frigideira e ir direto para a fornalha? Sim. Paulo tinha isso. Atos 23, 10, não precisa abrir, nós vamos ficar aqui no 27. Mas eu quero citar, para que você entenda qual é o processo que Paulo tinha. Havendo grande dissensão, o tribuno temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, Atos 23, um pouquinho antes daqui, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Verso 11 de Atos 23. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, e não foi brincadeira ali, assim importa que testifiques também em Roma. Rei, um vaso escolhido para um grande propósito. Um vaso escolhido para que ele entendesse o quanto importava perecer pelo nome de Jesus Cristo, aquele que lhe perseguia na sua ignorância. Olha o nível, olha a missão de Paulo. Se você acha que se pregar a palavra no curso de líder é difícil, fazer uma prova é difícil, participar de uma escala, se render num jejum, abrir o seu coração para limpar toda a sujeira e se abrir para aquilo que Deus tem te dado como uma nova direção para a tua vida, Paulo estava sendo forjado. Ele comparece perante esse governador, ele apela para César, porque era necessário, porque Deus falou, o próprio Senhor falou com ele, porque ele tinha dupla cidadania, como nascido em Tarso, ele tinha a cidadania romana, então ele apela para César, porque ele estava sendo julgado no tribunal de César. Então eu apelo para César. E ali, nessa perseguição que ele sofria dos religiosos judeus, por anunciar o Evangelho, ele decide ir até o fim, a última consequência, mas ele sabia. Tudo começa, queridos, no encontro que ele teve com Jesus. A minha visão, a tua visão, começam no encontro que nós temos com Jesus. Porque eu tive que ir a estruturas e confrontar questões da minha vida, até o último nível necessário, porque eu tive encontro com Jesus. Eu tive encontro com Jesus, e os primeiros confrontos dessa igreja, com pessoas que não queriam levar a sério o Evangelho, foi na santidade, porque eu não ia deixar marmanjo apavorar as meninas aqui da igreja, lá na Rua Jari 180, que a borracha começou a comer, que a madeira começou a descer, o pastor é muito bravo, não sei se você é dessa época, mas tinha uma meia dúzia que queria aprontar, uma meia dúzia que achava que tudo bem, tem um baixo padrão moral. Não tem baixo padrão moral com aquele que é santo, querido. É sim, sim, não, não, separa o vil do puro, amém? Por causa de um encontro, por causa desse encontro com Jesus, ele decidiu até o fim. Atos 9,15, vai Ananias, porque esse para mim é um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Deus mostra para a gente, quando você tem que fazer uma renúncia, quando você tem que quebrar alianças que prejudicam o teu relacionamento com Deus. Perseguição faz parte da vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Esse Evangelho
que tudo é tranquilo, que é tudo light. E me desculpa, querido, eu creio na graça, eu dependo da graça, eu me rendo à graça do Senhor todos os dias, neste lugar, onde eu estou, eu reconheço a graça de Deus. Mas quem leva a sério, quem quer levar a sério o Evangelho, vai sofrer perseguição. José sofreu a masmorra, porque ele não negociou com a mulher de Potifar. Jeremias foi encerrado numa prisão, humilhado com pão de angústia, porque ele pregou contra a iniquidade de Israel. Daniel foi parar na cova dos leões, porque ele não se dobrou a Nabucodonosor, ele não quis o manjar, ele propôs firmemente no seu coração não se contaminar. Pedro, por não negar, porque importava agradar a Deus e não aos homens, ele foi preso, foi açoitado, ele como os apóstolos. Nós vemos aqui o próprio Paulo apelando para ir para Roma, num discurso maravilhoso. Quando você vê a defesa de Paulo, diante dos tribunos, diante das autoridades, dos governadores, a defesa dele coerente, ele afirma a necessidade, sim, da lei de Moisés, mas ele entende que tudo aquilo que havia sido proferido pelos profetas, se cumpre em Cristo Jesus. E isso era motivo de raiva, de ódio dos religiosos. Ele apela para César, até o final. Atos 25, 6, ele diz assim: havendo-se demorado entre ele mais de 10 dias, desceu a Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxesse Paulo. Festo manda trazer Paulo. E chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém. Os caras perseguiam ele de província em província e se ajuntam em Jerusalém para acabar com a raça de Paulo, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer os judeus, ou seja, político, respondeu a Paulo e disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Verso 10. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde me convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu bem o sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se de nada destas coisas que estes me acusam, ninguém pode me entregar a eles, apelo para César. Verso 12 de Atos 25. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. O que eu quero destacar aqui é a disposição dele de andar alinhado com aquilo que era o propósito e a visão de Deus para a vida dele. Conversando com a minha pastora, no último momento que tivemos um encontro com ela no seminário de batalha que tivemos em São Paulo, tivemos uma oportunidade de passar uma tarde, eu e a Valéria, conversando com a pastora Denise. Em todo um processo de conversão, o testemunho dela, que eu creio que isso vai ser publicado um dia. E ela olhou para a gente e falou assim: Alexandre, Valéria, eu me converti, eu passava algumas lutas, mas eu nunca tive uma vida de pecado. Quando eu me converti na minha vida sentimental, nunca mais. E ela fala naquela indignação santa. Não tinha essa historinha, casei, não sei, caí, não sabia. Que história é essa? A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Onde está a convicção do povo? E na primeira tempestade, quem não tem convicção, pula fora. Pula fora. A irmã está orando, o cara já pipoca na primeira, eu dou glória a Deus, na primeira lombada ele quer virar o carro, sair fora. Filha, deixa embora que esse aí foi barato. Porque um homem de Deus vai pagar um preço até o final, ele tem resolução, ele vai com você até o fim. Não é quando você está bonitinha, não. Resoluto é o adjetivo daquele que é decidido, que é determinado nos seus objetivos, nos seus propósitos. Determinado é aquele que age com convicção diante dos obstáculos. Não é uma convicção bonita, uma convicção de oratória, retórica, não, uma convicção verdadeira no coração. Paulo é mandado para a Itália, a viagem de Paulo a Roma aqui, meus irmãos, vocês depois vão poder ler todo o livro de Atos capítulo 27, é registrada como uma das mais completas obras que relata uma jornada marítima nos tempos antigos. Esse navio que ele parte, era um navio que levava cargas de grãos da Alexandria para Roma. 276 passageiros e tripulantes, como um Boeing aí, um 320, um Airbus, um Boeing grande, onde a gente vê que o responsável dessa embarcação era o centurião, porque ele estava debaixo do envio de César. Apesar de ter um dono ali, um cara que estivesse fazendo a negociação, a autoridade da embarcação era romana.
E o que é importante é que naquela época, todo barco que saía para a água, os pagãos queimavam o sacrifício antes. Porque a navegação, se hoje é difícil, imagina naquela época. Um vento contrário, uma falta de sabedoria, eles morriam. É algo muito sério. Um navio que tinha quase dois mastros, uma vela, 4 âncoras na proa, um pequeno barco a remo sendo levado no reboque. Só que navegação fala de visibilidade. Navegação é visibilidade. Isso para nós serve de exemplo para muitas coisas. Porque eu dependo da visibilidade, daquilo que eu enxergo, para que a minha visão seja alcançada. Eu dependo de visibilidade das coisas do processo. Eu não posso caminhar de uma forma incoerente no meio de uma tempestade que Deus não mandou eu entrar. Tem que tomar muito cuidado. E essa palavra aqui, que caracterizava esse navio, adramitino, vem do grego adramutenos, originado de Adramuteion, que é um lugar na Ásia Menor, que quer dizer Adramítio. Sabe qual é o nome, a origem, a raiz desse nome? Eu habitarei na morte. É interessante Paulo tendo que partir para Roma, entrar num barco, num navio chamado Eu habitarei na morte. Porque é isso que o diabo quer. É isso que o diabo deseja, que você se renda no lugar que vai te matar. E é certo que se você está caminhando para onde há a vontade de Deus, você vai enfrentar dificuldades. Existem pessoas aqui caminhando certinho na direção e no alinhamento do Senhor. Tem que se preparar para as dificuldades. Tem que ser forjado e ser preparado para resistir. Porque se o Senhor toda hora te colocar uma mão papaya na colherzinha, filho, você fica muito fraquinho. Não quer dizer que se você esteja num tempo de colheita, num tempo que Deus está te abençoando, que é o vento subatendo e te levando para um lugar bom, seja errado não, porque tem esse momento. Mas a vida de um homem, de uma mulher que anda por fé, nessa geração, tem que estar preparado para os ventos contrários. Atos 27, verso 9. Passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, o prisioneiro, confrontando e exortando os 276 passageiros e tripulantes, dizendo: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Paulo discernia o que vinha pela frente. Paulo, como ungido de Deus ali, estava discernindo o que viria pela frente. Resistências. Mas ele não foi ouvido. E qual foi a consequência? Depois você termina de ler o Atos 27 inteiro aqui. O homem de Deus chega na tua vida e fala sobre as consequências e alguns cuidados. Algumas pessoas são negligentes. Outras pessoas são desatentas. Se nós estamos ouvindo essa mensagem hoje, dia 29 de novembro, é porque Deus quer falar conosco. Quer nos alertar. Algumas pessoas se escoram nas suas desculpas. Eu sou assim porque eu vou me dar esse tempo e vou caminhar para o meu lado. Essa história de direção errada e de barco não é novidade. Jonas, capítulo 1, ele decide caminhar para um outro lado. E havia um objetivo para a vida dele, que era anunciar a palavra e arrependimento, confrontando Nínive. É interessante que isso resgata de novo a mesma essência, uma direção de Deus com um preço, mas que ele estaria com ele. Diferente de Jonas, Paulo aceita, Paulo se abre e se rende a essa direção e essa proposta que Deus havia ministrado em seu coração. Atos 27, 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olhava para o lado do vento da África e do Coro, invernar ali. E soprando o sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta, mas não muito depois dela, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, uma grande tempestade, poder violento de destruição, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Até aí.
Queridos, o Senhor ministrou meu coração essa tarde, em circunstâncias que a gente no início acha que não vai dar nada, que está tudo bem. Situações que a gente entende que está tudo legal, tudo parece estar cooperando, está indo bem. Mas que podem se tornar grandes tempestades. O que eu faço, pastor? Esse capítulo 27 é extenso, tem muitas coisas interessantes. Eu não vou citar todas as coisas, mas eu quero pontuar com vocês os princípios mais importantes para aqueles que estão vivendo uma tempestade. Eu não sei se é teu caso hoje, ou que você guarde no teu coração, para que um dia, se porventura você entrar numa tempestade, não se perca e não seja destruído. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa vida é quem está no controle. Sabe por quê? A coisa mais fácil numa tempestade é a gente tomar o leme. Ainda mais uma região tão impregnada de humanismo, como é a região sul. Um ministério, se não for rendido a Deus, se você quiser tomar o controle, uma família, um casamento, um relacionamento, não importa, que você queira tomar o controle e não reconhecendo que a direção do Senhor é soberana, e se você a resiste, você vai ter consequências. Pode ser que teu navio não termine no final inteiro. Quem está no controle, querido? Quantas orações nós fazemos? Qual o tipo de relacionamento que temos com Deus? Me desculpe de todo o coração, eu preciso confrontar muitas coisas, mas que o Senhor me direcione nisso. Quem está no controle do teu casamento? A tua história familiar, a tua referência paterna, familiar, destruída, a tua razão, o teu orgulho, as tuas marcas e mágoas que você carrega, que te envenenam e faz você agir, mesmo simples insano que os teus pais agiam. Quem está no controle do teu ministério quando você é confrontado e sai? Não aceita, não passa na prova, querido. Já me cansei demais, me preocupei demais. Eu dou a direção, eu oriento e eu vou viver o que Deus pediu para eu fazer, porque eu vou prestar conta disso. Quem está no controle das tuas finanças? Porque quando o vento é favorável, a primeira coisa que você faz é se dar o direito de muitas coisas. E não está errado você viver a colheita das coisas boas. Mas quem está no controle no tempo bom? Quem está no controle quando o Senhor mostra que vai ser necessário sair da posição que você está? Situações aparentemente boas, mas a primeira coisa é: reconheça que Deus precisa estar no controle. Porque o centurião deu mais valor para o que o mestre e o piloto falaram do que para Paulo. Paulo representa um servo de Deus na tua vida que está sendo contrário àquilo que você está com muitas opiniões favoráveis, mas o que Deus diz é diferente. A primeira pessoa que pode ser usada por Deus é a tua esposa, teu esposo, teu pai, tua mãe, se são homens de Deus, teu pastor, teu líder que presta conta da tua vida, que vai estar com o teu sangue entregando nas mãos do Senhor. Quem está no controle? Quem está no controle? Porque a tempestade está ali na frente. Tem caminhado no controle? Na força do teu braço? Na tua história? Se renda hoje, querido. Porque a nossa vida, diz a palavra, que é uma fumaça que passa. Quanto mais eu medito na minha brevidade, mais o meu coração se abre. Tem coisas lindas que estão por vir, já estão acontecendo, queridos. Estamos num tempo sim que Deus vai fazendo fidelidade para os seus filhos fiéis e obedientes. Mas quanto mais eu medito nisso, mais o meu coração se abre. Mais eu não sou digno de tudo que eu vivo. Mais eu não sou digno. E quanto mais eu entendo isso, melhor eu me relaciono com as circunstâncias. Às vezes eu tenho alguns relances que eu desço a minha escada, eu vejo a minha esposa, eu vejo a minha filha, e saio para uma missão, ou venho para a igreja, ou vou trabalhar, ou vou para uma atividade minha, rotineira. Eu olho e me pergunto, será que é a última vez?
Porque pode ser. Será que é meu último culto? Será que é minha última escala? Você nunca pensou isso. Deveria pensar mais, porque você vai viver melhor. Menos egoísta, menos orgulhoso, menos complicado, menos chato, menos bobo, mais maduro. Porque o fim é breve. E há muito talento desperdiçado aqui dentro. Há muita comida que não foi aproveitada. Tem pessoas que estão no ciclo passado de 10 anos atrás e não atualizaram o seu HD. Reconheça quem está no controle e se renda. Você vai passar uma tempestade. E por mais que você veja uma estrutura sendo atingida, você vai permanecer íntegro. A segunda questão é obedecer àquele que tem a capacidade de guiar uma tempestade. Está numa tempestade. Quem é a pessoa capaz para te ajudar, para ser teu guia numa tempestade? Porque uma das mais claras evidências que você não vai bem é o isolamento. Esse meu amigo que eu vi depois de 15 anos falou quinta-feira aqui: isolamento é sinônimo de morte. Morte espiritual. Eu quero que você retorça dentro da tua caverninha de Adulão, porque a caverna de Adulão ela tem um ciclo só. Só para você entender o quanto você depende de Deus, para você sair de lá guerreiro vencedor, para você pegar toda a fibra necessária, para nunca mais querer entrar numa caverna de Adulão. Deus não chama o homem para a caverna, Deus chama o homem para um ponte, para um relacionamento de intimidade. Quiser pode aplaudir o Senhor e sai dessa caverna hoje. Eu estou no meu tempo, desculpa, é orgulho. Sai disso, essa sujeira do diabo na sua vida. Obedece àquele que tem capacidade de guiar numa tempestade. O orgulho isola. Eu não vou pedir aconselhamento, por que eu vou falar? Por que eu vou ter que correr para a liderança? Eles são Deus na minha vida? Não, não são Deus na tua vida, mas pode ser voz de Deus na tua vida, se você for humilde. Enquanto você for orgulhoso, você não ouve nada. Está entrando numa tempestade, querido? Eu estou falando tudo que está pontuado em todas as decisões que foram tomadas nessa tempestade de Atos 27. Eu não vou citar os textos, que são argumentos técnicos também de navegação, que talvez não faça tanto sentido agora. Depois você medita na sua casa. Mas entrou numa tempestade, renuncia às estruturas que dificultam o teu avanço, a tua navegação nesse ambiente. Eles que tiveram que deixar uma série de estruturas, tiveram que renunciar a coisas, precisaram aliviar. Tem estrutura que não dá mais, tem coisas que não dá mais. Pessoas que querem viver como um odre velho, um método passado que não serve mais para hoje. O vinho novo não desce mais em você. Você sai daqui reclamando, chega ali na esquina já criticando o culto, o pastor, a palavra, o louvor, a luz, a cor, a capa do DVD. Odre velho, desculpa querido, o novo não vem enquanto você não quebrar esse odre velho e pedir: Senhor, me faz de novo, eu quero me converter novamente. Eu vou lá para um batismo, ficar vendo as pessoas sendo batizar. Sabe por que eu vou no batismo? Não abro mão do batismo, porque eu me renovo no batismo. Eu me renovo quando vejo um bebê sendo apresentado por Deus. Eu me renovo quando vejo uma escala, às vezes mal, triste, cheio de problemas, cheio de luta, mas enquanto eu sirvo a Deus, a glória me renova, a presença me renova. Eu oro aquilo que eu preciso e Deus me visita porque Ele é fiel. Nunca vi o cozinheiro passar fome. Um servo de Deus que serve a Deus não vai ficar seco. Renuncia à estrutura que dificulta o teu avanço. O mesmo método, a mesma argumentação, o mesmo cheiro podre do pecado, o mesmo orgulho nojento impregnado. Renuncia a isso hoje. Rasga a tua vida, faz um voto, fica careca, faz qualquer coisa, mas provoca o céu. Renuncia uma estrutura necessária nessa noite. Em quarto lugar, querido, se você está para entrar numa tempestade ou já entrou, jamais solte a âncora da esperança. Esse barco tinha 4 âncoras. Até o final essas âncoras foram balançando. O que estabiliza, o que dá prumo, o que acalma, mesmo que com agito, a tua esperança. Não rejeita a tua esperança, porque ela tem um grande galardão, a tua confiança. E ela nasce da fé, ela nasce de uma visão limpa com o passado. Eu olho o meu passado, muitas coisas difíceis, mas eu olho tanta coisa que Deus fez comigo. Quando Ele me tirou, meu Deus, quando o Senhor me tirou de coisas tão terríveis, o Senhor me renovou. Eu olho para trás, eu vejo como meu Pai é bom. Nas minhas dúvidas em relação ao futuro, eu tenho um referencial, eu tenho uma âncora, ela anda comigo, que é a minha esperança.
Amém? Pode aplaudir. Tem que permanecer com você a tua fé, a tua esperança e o amor. Jamais a esperança da salvação. Quando tudo se perder, quando tudo se acabar, eu quero ir além, como diz o louvor. Peço para Deus me batizar com fogo, para que eu não me escandalize. Porque quando tudo acabar, qual que é o pior? A minha reputação, a minha vida. Quando acabar a minha vida, eu sou salvo. Se acabar eu sou salvo. Quando acabo, eu estou reiniciando um processo com Deus. Eu estou na presença de Deus. Como eu já ouvi falar e já preguei uma vez aqui, crente não morre, mas crente volta para casa. Você vai voltar para uma casa de glória que Jesus já preparou. João capítulo 14 já declara isso. Eu for preparar o lugar, eu vou te buscar. E a hora que Deus vier buscar, não tem quem segure. Você é salvo. Por isso que você tem que ser como um capacete na tua vida, protegendo o teu entendimento, para que você não se escandalize, para que uma tempestade não turve a tua mente, a tua visão. Eu tenho a minha salvação, eu não abro mão, eu não brinco com isso, eu me relaciono com Deus. Deus conta comigo. Há uma geração que está perdida em trevas. Se eu sou um dos poucos remanescentes, Deus não me permita me perder. Então me ajuda, eu creio que eu sou o teu. A quinta coisa aqui era que durante essa tempestade eles deixaram de comer. Existe um momento do jejum. Existe um momento que você tem que se humilhar voluntariamente. Existe um momento que você se prostra diante de Deus. Existe esse momento, mas tem um momento de se alimentar. Existe um momento certo. E você tem que pedir o alimento para a pessoa responsável. Quem é o responsável da tua vida no alimento, da tua paternidade? É Ele que te alimenta. Claro que é Deus, o Espírito Santo. É óbvio que a palavra de Deus é o ajuntamento de fé. Mas quem traz a palavra, quem traz o alimento é a tua paternidade. Tua paternidade te alimenta. Se você brinca com isso, você começa a misturar o alimento. Eu vi isso lá atrás, há muitos anos atrás. Um pastor muito querido, amigo, um dos melhores amigos do meu pastor, falou: toma muito cuidado, porque estou vendo gente do lado da minha congregação pegar culto. Isso não é bom, porque está misturando alimento e vai dar uma congestão uma hora aí. Vai buscar alimento, pede alimento para quem tem que te dar o alimento. Não brinca, não seja negligente, porque morre numa tempestade sem alimento. E que tipo de alimento? Você tem que comer do pão vivo, você tem que comer de Jesus Cristo. Se você não se alimentar de Cristo, você fica com essa filosofia nojenta, essa conversinha nojenta, essas argumentações blogueiras nojentas, sem dar nenhum fruto, sem renovar a sua vida em Cristo Jesus. Você está morto. Sem Jesus não há sentido. Você tem que se alimentar da palavra que sai da boca dele, inclusive na tempestade. O que eu tenho que fazer, pastor? Recobra o ânimo, recobra a tua força, porque depois de você se alimentar, você tem direito a se posicionar. Recobra o ânimo, recobra a força. Como assim, pastor? Está a tempestade, está posicionado, você está dentro do barco, você não está fora do barco. Recobra a tua força. E o que alimenta uma pessoa é ouvir uma palavra, é receber uma oração. Porque eu coloco as cadeiras aqui? Não é porque eu fique aliviado numa fila, é porque o que eu posso fazer, tem 30 caras que podem fazer isso tranquilamente, numa graça e numa unção dobrada da minha. Eu preciso de uma palavra, eu preciso dessa força, eu preciso de algo profético na minha vida, eu recobro a minha força. O que Deus fazia com o servo dele quando estava capengando? Não temas, não te espantes, não turbe o vosso coração, se levanta, tenha ânimo. Eu vou fazer você conquistar essa terra. Falou para Josué, falou para muitos homens dele. Eu espero no Senhor, eu renovo as minhas forças, eu não vou ficar prostrado. Uma palavra serve para mim. Eu aprendi a sentar no culto, esperar uma palavra. O pastor pregava, eu era o visitante numa igreja, o pastor soltava uma rajada, eu pegava a minha, abraçava, e foi de dia em dia, de batalha em batalha, de fé em fé, de vitória em vitória. Eu estou de pé, é pela misericórdia. Mas pega a palavra, recobra o teu força, teu ânimo. Capenga não. Recobrou teu ânimo. Retém a palavra da fé. Paulo fala: não vai perecer ninguém. O Deus que eu sirvo me falou: não vai morrer ninguém. E é nessa hora, essa palavra que vem do altar como um decreto para a tua vida, tem que ser tudo. Eu retenho essa palavra. A palavra é escudo, porque é o escudo da fé, meu irmão. Eu vou nessa palavra. Eu retenho essa palavra. Tudo que eu tenho numa batalha é nenhuma palavra.
Que Deus disse para mim que não vai faltar nada, que tudo que eu quiser vai prosperar. Se você for comigo como teu pai foi comigo, eu vou cuidar de você. A única coisa que eu tenho é uma palavra. Eu fui casar, não tinha grana, queridos, meu testemunho vai virar um livro e vai ser muito legal. Você vai dar muita risada. Não tinha grana, querido. Tinha que casar, era o tempo. Eu entendi, apesar de toda a estrutura, de todo o tratamento, de toda a luta e todo o preço que nós pagamos até hoje por isso. Conversando com o meu pastor, que é o homem que tem a palavra, que tem um alimento, que é a minha paternidade, eu falei, eu tenho que casar, já está mudando tudo, mas eu não tenho grana, cara, tá apertado, estou mudando de cidade. Ele olhou nos meus olhos como homem de Deus e falou, Alexandre, fique em santidade que Deus te dá tudo. A única palavra que eu tinha no meu casamento é isso, fique em santidade que Deus dá tudo. Conheci essa mulher de Deus, que é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida, sempre a respeitei, e o Senhor cuidou de nós. A única coisa que eu gastei foi o casamento civil, gastei 200 conto. Sabe para onde eu fui no lua de mel? Fui para países que eu nunca imaginava pisar, fui honrado em níveis que eu jamais teria dinheiro, gente distante, parecia o casamento do Poderoso Chefão, eu casando ali com a Valéria, tirando foto, tio distante, chegava com envelope, parecia a máfia italiana, filho, dava tapinha na minha bochecha, isso aqui é o nosso presente, plau, aí meu primo, ó, filho, isso aqui é do pai, pum, esse aqui é não sei o que, eu sei que os bolsos assim, não via a hora de ir pro banheiro contar a grana. Paguei o aluguel, comprei a geladeira, viajei, honrei a bonitona, não faltou nada. A única coisa que eu tinha na palavra, não tinha saldo na conta, querido. Se você olha para a minha vida, a única coisa que eu tenho é a palavra, não, onde eu moro, o que eu vivo, o que eu faço. Vira a palavra profética, né, gatona? Você passou aqui o nosso casamento, eu estou muito mais bonito do que eu era. O amor da minha esposa me renovou, deu uma melhoradinha na capa, no chassi, deu uma estruturada, tem uns airbagzinhos sempre à disposição, mas não tem problema. A única coisa que você tem numa tempestade é uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu olhava para essa terra, olhava para essa cidade, porque A, B, C, D, F, coisas, questões do Rio Grande do Sul, do Uruguai, da Argentina, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra para a Argentina, eu não abro mão dessa palavra. Estamos gemendo, querido, vai fazer 7 anos o ano que vem. Estou aqui, querido, desde que minha filha tinha 28 dias, eu estou pisando na Argentina, orando pela Argentina, amando aquele povo, pedindo o Uruguai, pedindo o Rio Grande do Sul. Quem for para São Paulo vai ver as missões que nós vamos enviar no dia 19 à noite, amém? Eu só tinha uma palavra, não tinha nada, era meia dúzia comigo na célula. Eu só tinha uma palavra nas tempestades, no momento que passamos várias lutas, só tinha uma palavra. Eu só tinha uma palavra. Eu comprei a palavra e guardei no meu coração, protegi essa palavra de todo o meu ser. Minha filha com microoftalmia no ventre, sem saber o que era, foi para a melhor clínica da Escola Paulista de Medicina, doutor, professor, sumidade no assunto de ultrassom 3D, o cara fera. Quando ele deu a imagem, quando ele deu o close na minha filha, eu só tinha essa partezinha dela aqui, a bochechinha, eu guardei no meu coração, eu falei, não importa como ela vai chegar, mas eu já vi o que eu queria ver. Eu tenho essa palavra, ela vai ser minha, vai ser uma bebê super brincalhona, vai ser a maior figura, bagunceira, profeta, está aí hoje, não para de pular, parece uma pipoca. Eu só tenho uma palavra, querido, que vai ser usado por Deus para curar as pessoas, para transformar pessoas. Eu só tenho essa palavra. E você aí, querido, está coçando o nariz, tem palavra do quê? E você, querida, que está revoltado, tem palavra do quê? E você que está todo dodói com o seu ministério, todo zoado, todo cheio de espinho, limpa isso hoje, meu irmão. Deus conta com você para a tua geração. Você foi levantado como um remanescente, a tua boca tem que sair palavra. Quiser aplaudir, pode aplaudir, porque Ele é digno. Agarra essa palavra na tempestade. Penúltimo, o que você tem que fazer numa tempestade é não matar ninguém. E numa tempestade do desespero, você quer matar uma pessoa. Quando o barco já estava perto de chegar ali naquela região daquela enseada, que ele ia sendo destruído, eles teriam que liberar os prisioneiros, os tripulantes. Os soldados falam para Júlio, vamos matar eles, porque se eles fugirem, nós vamos ser mortos lá diante de César. Na pressão, você pode matar pessoas. Não mate ninguém. Não mate pessoas por causa da pressão. Não mate relacionamentos por causa da pressão. Sabe como as pessoas naquele tempo, os antigos, consideravam um líder, principalmente numa navegação? Se era um religioso, pela postura dele no desafio de uma tempestade. Por quê? Uma pessoa que se mantém estável numa tempestade, que não se desespera, ela tem fundamento. A tradição era assim.
Está uma tempestade. Esse cara fala que é o líder. Qual é a postura dele na tempestade? Se desespera, grita, quer rasgar a boca. É nessa hora que levanta o homem de Deus, é nessa hora que levanta a mulher de Deus, é nessa hora que a liderança faz a diferença daquele que carrega o azeite. Não vai ver a circunstância pelo natural, vai ver pelo sobrenatural. E se fosse o último momento, nós vamos terminar batendo muito, com o escudo levantado até o último ficar de pé. Não fica ninguém para trás, essa é a postura. Não mate ninguém, mas permaneça firme numa tempestade. E o título dessa mensagem é a última questão que nós temos que tratar aqui. Quando você entra numa tempestade, jamais abandone o navio. Jamais. Você só permanece vivo se você estiver dentro do barco. Esse navio pode ser chamado um casamento falido, uma empresa completamente quebrada, um ministério enfermo. Não importa, uma família desestruturada, uma família doente, não importa, não abandone, não abandone, não abandone, porque ainda que seja se agarrando em pedaços dessa estrutura, você consegue ser salvo. Não abandone jamais. Pessoas abandonam, ficam à mercê da tempestade e morrem. E como foi a palavra que Paulo recebeu de Deus, ninguém se perdeu. As 276 vidas chegaram salvas. O naufrágio do navio representa uma prova que eu e você, quando temos um alvo a ser atingido, uma direção a ser seguida, um sonho a ser realizado, enfrentamos. Mas quem está contigo? Quem está contigo? O Senhor me deu palavras para fortalecer pessoas que estão a ponto de desistir, de abandonar o navio. Onde você está? Fecha os teus olhos. Onde você está? Você que estava a ponto de abandonar o navio. Você que entrou nessa tempestade. Onde você está? Pessoas que não fazem mais questão de permanecer nessa estrutura que é o teu navio, que já deram por certo no seu coração o abandono. Hoje o Senhor muda a sua história. Hoje o Senhor anula essa sentença. Você veio aqui talvez como um último fio de esperança que já estava perdido. Não abandone o navio. Não abandone o navio. Se essa palavra falou com você, fique de pé no seu lugar. Se é você que estava a ponto de desistir e abandonar, tempestade tão violenta, não abandone. Não abandone. E diante de Deus, queridos, nós estamos como igreja, como servo do Senhor, estou aqui para dizer: não abandone, porque você vai ver algo maravilhoso da parte de Deus, como você jamais viu na tua vida, como você jamais viu, uma experiência intensa, aquele que é fiel. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti
mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Paulo sabia disso, ele dizia em Romanos: assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Santo é o Senhor dos exércitos. Tudo aquilo que era uma sentença para te destruir, tudo aquilo que era um projeto maligno, uma tempestade para te abater, nessa noite está sendo desmascarado. A mão forte do Senhor entra contigo. Eu declaro que o amor do Senhor te sustenta. Apenas se arrependa de querer desistir, se arrependa de querer abandonar. Volte à presença do Pai, clame a Ele hoje. Devolva o controle àquele que é fiel, àquele que é digno, àquele que pode trazer todas as coisas ao termo da sua justiça. Obedeça àquele que tem capacidade de te guiar naquela tempestade. Renuncie o que é necessário nessa noite. Não resista mais e não abandone a sua esperança. O Senhor entra na sua causa nessa noite. Ele muda a sua sorte. Eu quero ir além e encontrar tua face. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu quero ir além e encontrar tua face. Ir além dos meus limites e buscar a tua face. Foi confrontado nessa verdade. Levante a sua mão.
Repita assim comigo: Senhor, Senhor, nessa noite eu reconheço que o Senhor está no controle. Eu peço perdão quando eu tomei a direção dos meus caminhos conforme o meu querer. Eu peço perdão. E nessa noite eu entrego, eu devolvo, eu rendo, eu consagro a Ti a direção, o controle, a autoridade da minha vida. Eu peço perdão por toda desobediência, quando eu não entreguei e não aceitei que o Senhor é o único que é capaz de me guiar numa tempestade. Mas eu me rendo agora ao Teu Santo Espírito, para que Ele ministre o meu coração. Eu me rendo nessa noite. Eu renuncio toda estrutura que dificultava o avanço da minha navegação, dos meus caminhos, de tudo que me envolve, questões necessárias na minha alma, que eu preciso enxergar, renunciar o orgulho, a vaidade, a autocomiseração, toda falta de sabedoria e de querer tratar as raízes fragilizadas. Toda questão do meu caráter com baixo padrão, frouxidão, tudo que desvirtuava o caráter de Cristo em minha vida. Nessa noite, que o Senhor me ministre, que o Senhor me ensine, que o Senhor me leve aos ambientes, às circunstâncias, tudo que é necessário que renuncie. Nessa noite eu me entrego a Ti. E eu peço agora a esperança da minha salvação. Quando eu desisti, quando eu entreguei, quando eu abandonei, eu peço perdão, mas eu tomo de volta a esperança da salvação como um capacete. A minha esperança, a minha confiança em Ti é como uma âncora que estabiliza nas tempestades. Eu abraço essa esperança, porque eu sei que o Senhor é fiel. Renova a minha visão nessa noite. Eu venho à Tua presença, eu venho a este corpo, eu venho a esta congregação, e eu reconheço o lugar do meu alimento. Quando eu desperdicei, quando fui negligente, quando eu fui resistente ao alimento que a minha paternidade me entregou, eu peço perdão. Eu abro meu coração, eu recebo Jesus Cristo de Nazaré, o alimento vivo, o alimento santo, o pão vivo que desceu do céu. Tu és a minha fonte de alimento. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu recobro o meu ânimo, a minha força que vem pela Tua palavra. Eu aceito nessa noite a Tua palavra. Eu levanto o escudo da fé na minha vida e aceito os Teus propósitos. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. E eu declaro: Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Todo conflito das minhas emoções, dos meus pensamentos, sejam removidos agora, porque eu me abro a palavra da fé nessa noite. E eu declaro: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu e que ressuscitou dentre os mortos, que está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Por amor de Ti, somos entregues à morte todo dia.
Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Santo, Tu és santo, Tu és digno, exaltado, adorado. Tu és santo, Tu és digno, exaltado, adorado. Tu és santo, Tu és digno, exaltado, adorado. E não há outro nome, não há outro nome nos céus e na terra que se compare a Ti. Não há, e não há outro nome, não há outro nome nos céus e na terra que se compare a Ti. você que está vindo pela primeira vez, não abandone o navio. Entregue a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem poder para te curar, para te salvar, para te libertar. Com a mão no seu coração, você que quer entregar a tua vida, você que vem pela primeira vez, a única decisão que muda a tua eternidade é o relacionamento, é a entrega para Jesus Cristo os seus caminhos. Repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego os meus caminhos, a minha vida, o controle da minha vida nas tuas mãos. Eu peço perdão por tudo que eu tenha caminhado através do pecado. Nessa noite eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus que veio a este mundo, e na cruz do Calvário entregou a sua vida pela minha vida. Eu peço perdão e me abro para a tua autoridade. Tu és meu único Senhor, Tu és o meu único Senhor, meu único Salvador. Escreve meu nome, a partir de hoje, definitivamente, no livro da vida eterna, porque eu sou teu, eu me entrego a Ti, em nome de Jesus. Todos com os olhos fechados. Você que tomou essa decisão, levante o teu braço, eu quero orar por você. Você que entregou a tua vida, os teus caminhos. Atenção, liderança, vem aqui à frente. Você que entregou a sua vida, com o braço levantado, por favor. Os boas-vindas também. Você que entregou a sua vida, você vai tomar uma decisão agora. Vai sair do lugar que você está, e nós vamos te receber aqui na frente. Vamos te dar um abraço, vamos te receber como uma família. Você que aceitou Jesus Cristo, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. A igreja pode aplaudir o Senhor por cada um destes. Vem aqui à frente, por favor. Não fique no seu lugar. Você que fez essa oração, pode vir. Atalaias, vão ajudar ali. Os diáconos, tragam aqui à frente. Você que acompanha uma vida, amém? Receba com carinho agora. Já abraça as pessoas. Não fique no seu lugar, vem à frente. Essa decisão você está tomando por Jesus, não por uma igreja, não por um homem. Então vem à frente. O Senhor te arranca dessa estrutura hoje. O Senhor renova a tua vida. Você que aceitou, você que tomou essa decisão, vem à frente. Tem mais pessoas que levantaram suas mãos. Pode vir, não fique com vergonha. É muito importante. Para isso que você está fazendo agora, Jesus se entregou. E aqui faz o sentido da cruz. Você e eu nos rendendo aos seus braços. Pode vir à frente. As irmãs, por favor, vão buscar as irmãs aqui, ó. Não fica ninguém sem receber essas irmãs, os irmãos. Libera os corredores, por favor. Vai buscar aqui no corredor lateral, ó. Nós temos uma série de pessoas, irmãos, aqui chegando nas laterais, bem na frente. Estenda suas mãos para cá, igreja. Senhor, eu quero te agradecer e receber essas pessoas queridas diante do teu altar. Eu peço agora, Pai, recebe-os em ti. Enxerta-os do teu grande amor. Cobre-os com teu sangue, Jesus. Escreve estes nomes no livro da vida eterna. Que eles possam viver um novo e definitivo tempo contigo. Assim eu os abençoo, reconheço tua autoridade, os recebo como igreja. E eu peço agora, prospera os seus caminhos. Assim oramos e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Louvado seja Deus. Você que está aqui à frente.